Prova da EA 2022.2 de matemática. Primeira questão. A figura é composta de um cone e um cilindro, ambos retos e de mesma base, que estão justapostos. Considerando as dimensões dadas, a área total da superfície da figura é, pessoal, área total de superfície, área lateral do cilindro, mais a área lateral do cone, mais a área da base dessa figura aqui, que é o cilindro. Área lateral do cone, πrg. Tá? A área lateral do cilindro, se você planificar o cilindro, dá isso aqui, ó. A altura dele de 6 centímetros e tem o comprimento aqui da base, que é 2πr, porque é uma circunferência. Essa área aqui é 8π vezes 6, 48π. Mais a base do cilindro, que é πr ao quadrado, dá 16π. E esse πrg aqui fica π vezes 4, né, que é o raio, e g é o 5 ali em cima. Fica 20π. Somando tudo, dá 84π. Essa é a área total da superfície dessa figura. Próxima questão. Se A é uma matriz 3×3 com determinante de A igual a 4, e se B é 2A, então determinante da matriz B, pessoal, isso aqui é uma fórmula. Determinante de K vezes A é K elevado à ordem da matriz. Se ela é 3×3, então é K elevado ao cubo vezes o determinante de A. Aqui, ó, se eu colocar determinante dos dois lados, fica determinante de B igual, passa esse 2 para fora, 2 elevado ao cubo vezes determinante de A. 2 ao cubo é 8, fica 8 vezes 4, porque o det de A, que ele falou aqui, ó, vale 4. 8 vezes 4, 32, letra B. Seja A o centro da circunferência. Se COD, esse ângulo aqui, vale 120, e se AC passa por O, ou seja, é um diâmetro, então ABD, esse ângulo aqui. Pessoal, ó, se aqui é 120, então esse ângulo aqui é de 60, para completar 180. Se esse ângulo central aqui é 60, esse ângulo daqui, ó, ABD, é metade dele. Entendeu? Por isso que vale 30, letra A. Questão de PG. Se numa PG crescente, o quinto termo e o sétimo são respectivamente 24 e 216, então o terceiro termo é... O quinto termo é o primeiro vezes a razão elevada a 4. Tudo isso igual a 24. O sétimo termo é o primeiro vezes a razão elevada a 6. Tudo isso dá 216. O que eu fiz? Eu simplesmente dividi essa equação aqui de baixo por essa, tá? Você vai achar essa razão aqui, ó. Fazendo os cálculos, você vai achar que a razão é 3. Até porque esse A1 ele vai dividir por A1 e vai dar 1, né? Sabendo a razão, você consegue descobrir o A1. Só substituir aqui, ó, A1 vezes 3 elevado a 4 dá 24. A1 é 24 por 81. Substituindo aqui no terceiro termo, você vai achar o valor de A3, ó, que no final dá 8 terços. Letra C. Próxima questão. A soma das raízes da equação é um valor... Pessoal, é uma equação do segundo grau. Vamos fazer Bhaskara. Passa esse 3 para lá negativo. Então, módulo de x vai ser, ó, b, quer dizer, menos b, que vai dar 5, mais ou menos raiz de b quadrado, que dá 25, menos 4 vezes a vezes c, que dá 24.
Tudo isso dividido por 2 vezes A, que dá 4. Uma raiz será 3 e a outra será menos meio. Só que módulo de um número não pode ser negativo, então você descarta essa raiz. Se o módulo de x é 3, então x ele pode ser tanto mais 3 quanto menos 3. E ele pergunta a soma das raízes. Mais 3 menos 3 mais 3 dá 0. Então a soma das raízes é menor que 1. Probabilidade. No lançamento de um dado cúbico, a probabilidade de sair um número par é A. E a probabilidade de sair o número 1 é B. Pessoal, número par, 2, 4 e 6. Tenho 3 chances em 6 possibilidades, ou 3 por 6, que é 1 meio. Agora, de sair o número 1, é uma chance em 6 possibilidades. Então, 1 sobre 6. Eu quero a soma, fica 1 sexto mais meio, que dá 2 terços, letra C. O lado de um triângulo equilátero mede 12. Se a área desse triângulo é igual à área de um hexágono regular de lado x, pessoal, hexágono são 6 lados. Se ele fala que é regular, então ele é composto por 6 triângulos equiláteros. A área de um hexágono regular é igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ele fala que o lado de um triângulo vale 12. Então, ó, a área desse triângulo será o seguinte, ó, 12, que é o lado, vezes a altura, que é 6 raiz de 3 por 2. Base vezes altura por 2, tudo isso é igual a 6 vezes a área de um outro triângulo equilátero com x centímetros de lado. Ó. Fazendo os cálculos e cortando o que tem para cortar, você descobre que x é raiz de 24, que é igual a 2 raiz de 6. Letra C. Um alvo foi colocado em um plano cartesiano, como mostra a figura. As circunferências do alvo têm equações, ó. As equações da circunferência. Essa primeira tem raio 5, essa segunda tem raio 15 e essa aqui tem raio 25. Tiros que acertam no menor círculo, nesse pequeno, valem 100 pontos. Os que acertam entre a circunferência média e a menor valem 50, ou seja, aqui dentro, nessa parte mais clara. E os que acertam entre a circunferência maior e a média valem 20 pontos, aqui fora. Se Natália atirou 3 vezes e acertou nos pontos menos 6, menos 8, menos 3, 2, 2, 11, ela fez... Pessoal, se você considerar que a primeira tem raio 5, a segunda tem raio 15 e a terceira tem raio 25, se nós colocarmos esses pontos aqui dentro, você vai perceber que ela vai acabar acertando um ponto aqui, outro aqui dentro e outro aqui, ou seja, 100 mais 100, 200. É só substituir os pontos. Ela acerta aqui, aqui e aqui. Considerando o raio das circunferências, né? Se você substituir aí os pontos, fica bem fácil de achar. Pessoal, na figura, os lados do triângulo estão contidos no eixo x, na reta y igual a x e na reta y igual a 3x menos 8. Ele pergunta a área desse triângulo. Pessoal, nós temos que descobrir o ponto de interseção entre essas duas retas aí, tá? Elas se interceptam aqui, ó, no ponto A. Se eu substituir o y da primeira reta na segunda, eu vou achar o seguinte, que o y vale 4 e o x 4, ou seja, o ponto 4, 4, ele é o ponto de interseção dessas duas retas, tá? E eu tenho que saber o seguinte, para achar a área de um triângulo
pela geometria analítica, eu faço o determinante dos pontos, tá? Dos vértices desse triângulo e multiplico por meio. Fazendo aqui a conta, você acha que a área vale 16 por 3. Quais os pontos dessas retas, ó? Desse triângulo, no caso, os vértices? 4, 4, 0, 0. E esse daqui é a interseção da reta R com o eixo X. Ou seja, quando y vale 0, x vale 8 terços. Ó. Por isso que esse ponto B aqui é 8 terços e 0. Agora, o valor numérico de seno de menos 1650, mais cosseno de 35π por 3. Questão fácil, né, Pedro? O que eu faço? Eu tenho que pegar 1650 e dividir por 360. Ó. Eu pego o resto. O resto dá 210. Então, o seno de menos 210 é igual ao seno de menos 1650. Só que eu tenho lá o ciclo trigonométrico, não tem? Ó. Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, é negativo, tá? Porque aqui tem o 0 e o 360. Nesse sentido, você tem ângulos negativos. E nesse sentido aqui, da direita para a esquerda, são ângulos positivos, né? Se é menos 210, então eu tenho que vir daqui, ó, até chegar em 210. Cada parte desse, cada goma aqui tem 90 graus. Então, 90, 180, 210 é aqui. Que é igual ao seno de 150, que ele bate exatamente aqui, ó. E o seno de 150 é igual ao seno de 30. E o seno de 30 é igual a meio, tá? Agora, o cosseno de 35π por 3, o que eu faço? Eu substituo aqui no π o 180. 180 por 3 dá 60. 35 vezes 60, como eu fiz aqui, ó, dá 2.100. 2.100 eu vou lá e divido por 360 e pego somente o resto. Então, o cosseno de 35π por 3 é igual ao cosseno de 300, ó, que é o resto. O cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. Tá vendo? É positivo porque o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Só que o cosseno de 60 é meio. Então, ó, fica meio mais meio que dá 1, letra B. Essa daqui, pessoal, é o seguinte. Eu fiz testando. Tá? Ele diz que o x pertence de 0 a 4π. Ou seja, são duas voltas completas aí. Substituindo aqui os valores aqui, ó, você vai perceber que somente a letra A funciona. Tá? O π por 3 e o 7π por 3. Todos os outros aqui não dá. 5π por 3 não dá. π por 6 não dá. E assim vai. Questão fácil também. Fiz bem rápido aí. Considerando log de 2 igual a 3 sobre 10, é correto afirmar que 2 elevado a 22 está entre as potências de 10. Log de 2 na base 10 igual a 3 sobre 10. Então, 10 elevado a 3 sobre 10 igual a 2 elevado a 1. Elevando tudo aqui a 22,
Fica 2 elevado a 22 igual a 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 22. 2 elevado a 22 é igual a 10 elevado a 66 por 10, que é igual a 10 elevado a 6,6. E 6,6 está entre 6 e 7, letra B. Seja a função, tem duas raízes, reais e distintas, ou seja, o delta maior do que zero. E se o vértice do gráfico é tal, então o vértice do gráfico da função, ele botou menos aí, ó. Pessoal, fórmula do x do vértice e do y do vértice, tá? X do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Substituindo aqui, ó, eu fiz o x do vértice da primeira função, da segunda, y do vértice da primeira função, da segunda. Você percebe que o que muda mesmo é o y do vértice. Ele troca de sinal, fica negativo. Então, ó, letra B é a resposta. Considere uma pirâmide quadrangular, ou seja, a base dela é um quadrado de 75 centímetros de volume. O volume de uma pirâmide é um terço da área da base vezes a altura. Se 5 centímetros é a medida da aresta da base da pirâmide, então a sua altura média é simples, né? Então, ó, 7,5 igual a um terço da área da base, que é um quadrado, é 5 vezes 5 vezes a altura. Altura igual a 9. Se raiz de 3 elevado a x mais 1 é menor que 9, então x é um número real tal que, ó, 3 é uma base que é maior do que 1, então eu posso manter o sinal. Fica, ó, 3 elevado a x mais 1 sobre 2, porque isso aqui é uma raiz e é 3 elevado a meio. Tudo isso é menor que 9. 9 é 3 ao quadrado. Então fica x mais 1 sobre 2 é menor que 2, que a base aqui é maior do que 1, então mantém o sinal aqui. X mais 1 por 2 menos 2 é menor que 0. Faço aqui a distribuição, fica x mais 1 menos 4 por 2 é menor que 0. X menos 3 por 2 é menor que 0. Para ser menor que 0, então x ele tem que ser menor que 3, letra D. Sabe-se que os polinômios a e b têm grau 4 e que p de x é a vezes b. E t de x é ax mais bx. São polinômios não nulos. Assim, pode-se afirmar que os graus de p de x e t de x são respectivamente. Pessoal, p de x tem uma multiplicação aqui, ó, de variável, tá? De grau 4 cada. Então, é soma. X à quarta vezes x à quarta é x à oitava. Então, ó, 8, p de x tem grau 8. E t de x, como é uma soma, eu não sei se tem valores iguais, só que com sinal diferente, aí pode acabar sumindo aquele grau 4, ficando um grau 3 ou até 2. Então, o grau de t de x é menor ou igual a 4. Letra D. Essa questão aqui foi anulada, mas é bem tranquila de fazer. Eu não sei porque ela foi anulada, mas está anulada lá no site da EA. Mas eu consegui fazer por as relações de Girard. Ele fala que 3 mais i e 2 são raízes. Se 3 mais i é raiz, então 3 menos i também é raiz, né? Pelas propriedades lá do polinômio. Ele pergunta a soma de b mais c mais d. Só que pelas relações de Girard, menos b sobre a é a soma das raízes. C sobre a, isso num polinômio de grau 3, tá? É a multiplicação das raízes 2 a 2. E menos d sobre a é o produto das raízes.
Substituindo aqui, ó, nessas fórmulas as raízes e os valores, você vai descobrir que C é 22, B é menos 8 e D igual a menos 20. Somando isso aqui tudo dá menos 6, letra A. Em um triângulo ABC, A é 30, B é 105 e BC vale 4. Ele quer descobrir AC, tá? Ó, AC, o X. 4 está para o seno de 30, então 4 sobre meio. Tá? Assim como D está para o seno de quê? De θ. Só que θ, ele vale o quê? 45. Porque é 105 mais 30, dá 135 mais 45, 180. Então D, essa distânciazinha aqui, está para o seno de 45. Então D é 4 raiz de 2. Esse AC aqui, essa questão ela foi anulada porque, ao meu ver, eles deviam ter colocado aqui AB. Aí daria 4 raiz de 2, mas colocaram AC e AC não vale isso, então não tem resposta aqui. O gráfico representa a quantidade de alunos de um curso distribuída por idades. Se X é a idade média em anos de um grupo formado pelos alunos com menos de 17, e Y é a moda da distribuição de todas as idades, então é correto afirmar que moda é o que mais aparece. Tá? Então, ó, número de alunos. Esse bloquinho aqui aparece mais, ó. Então a moda é 16. Tá? 16 anos é o que mais aparece, é o que mais tem aqui nessa escola aí, nesse curso aí. Agora o X é a idade média em anos de um grupo formado pelos alunos com menos de 17 anos, ó. O que eu faço? Eu faço a média ponderada. 10 vezes 14, 15 vezes 15, mais 25 vezes 16 pela soma dos pesos é igual à média. Eu vou descobrir que x, ó, é 15,3 e 15,3 é menor do que 16, ou seja, x é menor que y, letra C. Questão de frequência, tá? As idades dos 40 alunos de uma sala de um curso técnico estão apresentadas na tabela. A frequência relativa correspondente à idade de 21 anos desses alunos é 21 anos, ó. São 40 alunos, se eu somar tudo aqui, ó, falta 6. Então, 21 anos, a frequência é de 6. Só que 6 está para 40, assim como x está para 100, ou seja, a porcentagem é de 15%. 6 é 15% de 40. Letra C. Seja um prisma reto de 15 centímetros de altura. Volume do prisma, área da base vezes altura. Suas bases são trapézios com 6 centímetros e 4 centímetros de base e 5 centímetros de altura. A área da base, então, ó, é 6 mais 4 por 2 vezes 5, dá 25 centímetros quadrados. Isso aqui é a fórmula da base da área de um trapézio. O volume deste prisma equivale a volume do prisma, 25 vezes 15. Área da base vezes altura, dá 375. O volume de um cubo de aresta de 5 centímetros é 125. 375 é 3 vezes 125. Então, ó, da letra B. Em uma PA, A1 mais A10 igual a 50 e A5 igual a 23. A razão dessa sequência é A1 mais A1 mais 9R igual a 50. A1 mais 4R igual a 23. Multiplicando essa equação aqui de baixo por menos 2 e somando com a de cima, você acha que a razão é 4.
figura e tal. Ele fala que essas coisas aqui tem 100 metros, ó, aqui dentro, fora. Ele quer o seguinte, a diferença entre as distâncias percorridas por uma pessoa que completa uma volta sobre a linha externa, aqui por fora, e a linha interna é de aproximadamente. Pessoal, olha só. Aqui, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Isso daqui é uma semicircunferência. E esse comprimento externo aqui é πr, tá? É πr. O raio aqui vale 25, então é π vezes 25. Aqui é a mesma coisa, πr mais π vezes 25. Agora, internamente, essa circunferência pequenininha aqui, 25 menos 10 dá 15, então o raio é 15. Então fica, ó, 100 mais 100, 200. Com mais 30π, né? Que é 15π, 15π. Ele quer a distância externa menos a distância interna. Diminuindo aqui, fica 20π. Só que ele fala que π é 3,14. Então, substituindo aí, você vai achar, ó, que a diferença entre as distâncias é 62,8, que é aproximadamente, como ele falou, 63 metros, letra B. Última questão da prova de 2022 da EA, ponto 2 de matemática. Passaremos logo em seguida para a primeira prova desse ano. Se o triângulo ABC é retângulo em A, aqui, ó, conforme a figura, e se O é o centro da circunferência, então aqui é raio, aqui é raio. Ele quer OH. Esse pedacinho aqui que eu chamei de Y, tá? Ó, y ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a esse raio ao quadrado, tá? Só que, ó, y mais 4 também vale o raio. Então, nessa equação aqui, eu tenho que substituir o valor do raio. Se é raio ao quadrado, então fica y mais 4 ao quadrado, que dá isso aqui, y ao quadrado mais outro y mais 16. Tu vai descobrir que y aqui, ó, é 2,5. Então, OH vale 2,5, letra B. Próxima prova. A primeira prova, tá, do ano de 2021. E o seguinte. Uma caixa cúbica de aresta 10 centímetros está totalmente cheia de água. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá a altura de 40 π centímetros, 40 sobre π no tubo. Considere as dimensões como sendo internas aos recipientes e que o tubo tem a altura necessária para o evento. Simples, né, pessoal? Volume dessa caixa cúbica, 10 ao cubo, 1000 centímetros cúbicos. Volume de um cilindro, área da base vezes altura, 5 centímetros de raio, então é πr ao quadrado. Fica π vezes 25 vezes a altura. Eu quero descobrir a altura que ele pega no cilindro, essa água que está na caixa. Então, o volume que é despejado no cilindro é 1000 centímetros cúbicos. Tudo isso igual a π vezes 25 vezes a altura. A altura é 40 sobre π. Letra B. Seno de 2x é igual a 1/3. Então, secante de x por seno de x é igual a... Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Tudo isso é igual a 1/3. Secante de x é 1 por cosseno, dividido por seno. Então, fica 1 sobre seno de x vezes cosseno de x, que é 1/6. Então, fica 1 sobre 1/6, que dá 6, letra B. C já é B o resto da divisão de P de x por x mais 2, x menos 3. A vai ser o quê? Substituir menos 2 no lugar de x. Tu vai descobrir que é menos 6.
B vai ser substituir o 3 no lugar de x. Tu vai descobrir que dá menos 6. Então, A igual a B, letra A. Em uma classe, as idades dos alunos se distribuíam conforme a tabela. A média ponderada desses alunos era... Pessoal, os pesos estão aqui na frequência. Então, é 40 vezes 18, mais 30 vezes 19, mais 7 vezes 20, assim vai, e divide pela soma dos pesos. Fazendo esse cálculo aí, tu vai achar, ó, 1906 por 100, que dá 19,06, letra C. Questãozinha aí, ó. Se 8 alunos do CFS estarão em forma em uma única fila, de maneira que a única restrição seja de que o aluno mais alto fique no início da fila, na primeira opção. Então, o número de formas diferentes de se fazer essa formação é 1 vezes o que resta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando isso aí tudo, tu vai achar, ó, 5.040. Letra A. Questão tranquila. Se log de 2 é 3 por 10, log de 3 é 5 por 10, então o valor de log de 0 por 5 é... Pessoal, log de 72 por 10 à quarta, na base 10, por log de 10 sobre 2 na base 10. Divisão aqui no log dá uma subtração, ó. Em cima e embaixo. Log de 10 na base 10 é 1. Log de 2 na base 10 é 0,3. Substituir dá 0,7. 7,2 é 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Tá? Multiplicação resulta em soma, né? Então fica 2 vezes log de 3 mais 3 vezes o log de 2. Menos 4 vezes o log de 10, que, na base 10, que dá 1. Fazendo esses cálculos aqui, você vai chegar ao seguinte, ó, que esse resultado é menos 3, letra A. Pedro é um tenista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais que no dia anterior. Se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 180 saques, ele conseguirá isso no tal dia de treino, considerando hoje o primeiro dia. Tá, se hoje é o primeiro dia, hoje ele faz 120 saques, né? A1. A razão é 5, a cada dia aumenta 5. Então eu faço aqui, ó. O termo geral que eu quero descobrir é o 180. Então 180 igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes r. Eu vou descobrir que n vale 13, ou seja, a letra C. Questão de PA, né, pessoal? Saber a fórmula aí, aplicar, que você consegue tranquilamente fazer essa questão. Questãozinha aí de fórmula de circunferência, de área, tá? Fala que divide isso aí em 6 setores de 60 graus cada. Se esse raio maior mede 10 e o menor mede 8, ele quer essa área rachurada. Chamei essa área aqui de Y e essa pequena aqui de X. Y é o seguinte, ó. Πr ao quadrado está para 360, assim como y está para 60 graus. Y, então, vai ser o quê? 32π por 3. X já é essa área toda aqui, né? X, ó. X já é essa área toda aqui, ó, que é πr ao quadrado, está para 360, assim como x mais y, que é a área de x mais a área de y, está para 60. Substituindo aí, você vai achar que x é 6π. Só que nós temos 3x e 3y. Fazendo aqui essa soma, dá 50π, letra C. Questão fácil, só saber as fórmulas aí. Essa daqui, se você não entendesse, você não conseguia fazer não, mas é bem tranquilo. Ele pede o volume da revolução de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado em torno de um de seus lados. Ou seja, tem esse lado aqui do triângulo equilátero e você gira ele, ó. Ele forma dois cones, ó, um cone em cima e um cone embaixo.
O volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Como são dois cones, então fica 2 vezes 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado. O raio é a altura desse triângulo equilátero. Se ele tem 6 centímetros de lado, então a altura é 3 raiz de 3. Tá? E a altura desse cone aqui vale exatamente a metade do lado do triângulo equilátero, que vale 3. Substituindo aqui, você vai achar que o volume, ó, 54π, letra A. O ponto é a circunferência de equação. Pessoal, isso aqui é aquela fórmula de distância de ponto ao outro, ok? Ponto 1, 4. Circunferência aqui, ó, centro, menos 1 e 5. A outra, centro, 3 e 5. O raio da primeira é 3 e o raio da segunda é 4. Faz a distância, vê se é maior do que o raio. Se for maior do que o raio, é porque o ponto é exterior. Se for igual, é porque o ponto é interior. Ok? Se for menor, também é interior. Faz as contas aí que você vai achar, ó, interior e interior. Essa é a fórmula aqui, tá vendo? X do primeiro menos o x do segundo ao quadrado. Aqui está mais porque o segundo tem o x como menos 1, e fica menos o menos 1 dá 1, né? Mais o y do primeiro menos o y do segundo ao quadrado. Próxima questão. Ele dá 3 retas aí e faz algumas afirmações. Pessoal, para duas retas serem perpendiculares, o coeficiente angular delas, a multiplicação entre eles tem que dar menos 1. E o coeficiente angular de uma reta é o número que fica em frente ao x quando o y está isolado. Tá? Aí você percebe que o coeficiente angular de S e de T, eles, quando multiplicados, eles dão menos 1. Então, S e T são duas retas perpendiculares. Aí tu vai achar aí, ó, tranquila a questão. Um número complexo Z tem argumento θ e módulo igual a 6. A forma algébrica de Z é... Pessoal, simples, né? Ele fala que o módulo é 6. Você faz o seguinte, ó, Z é igual a 6 vezes o cis de 5π por 6. O cosseno de 5π por 6 dá menos raiz de 3 por 2. O seno de 5π por 6 dá meio. Então, fica 6 vezes menos raiz de 3 por 2, mais 6 vezes meio de i. Dá isso aqui, ó. Z é menos 3 raiz de 3, mais 3 vezes i. Eu fiz isso aqui só para contextualizar. Isso aqui é o módulo, tá? É a fórmula do módulo. O A é a parte real e o B é a parte imaginária. Seno de θ aqui é B pelo módulo, tá vendo? Que é 6. Cosseno de θ é A pelo módulo, que é 6. Sejam os arcos de 480 e menos 4π por 3. No ciclo trigonométrico, esses arcos são tais que ambos estão no... Pessoal, 480 menos 360 dá 120. Então, o seno de 480, ou cosseno de 480, o seno, no caso, ele é igual ao seno de 120. Tá? Porque você completa uma volta da 360. Para chegar até 480, você tem que andar mais 120 graus. Menos 4π por 3 dá menos 240. E 360 menos 240 dá 120. Cai no mesmo ponto. Eles pertencem ao segundo quadrante e são côngruos. Tá? Próxima questão. O gráfico mostra o consumo médio de gasolina.
em quilômetro por litro dos veículos de uma revendedora de automóveis. Com base no gráfico, é correto afirmar que a quantidade de veículos da revendedora que percorrem 10 quilômetros ou mais com 1 litro de gasolina correspondem a X% do total. Ó, 10 ou mais. 10 bate aqui no 12, ó. 12 bate no 14. 14 bate no 8. Então, você soma 6 com 10, com 12, com 14, com 8. Fazendo essa soma, você chega, ó, em 50. Total aqui, no caso, que ele fala, é justamente isso aqui tudo, tá? Somando tudo, você vai achar 50. 50 é o total. Eu não estou falando ainda dos que percorrem 10 ou mais, tá? Porque os que percorrem 10 ou mais é justamente, ó, 12 veículos, 14 veículos e 8 veículos. Somando aqui dá 34. É 50 porque, ó, 6, 10, 6, 8. Não, ó, 6, 10, 12, 14 e 8. Esse é o número total. Aí eu quero descobrir em porcentagem. 34 está para 50, é a mesma coisa que 68 para 100, então é 68%. É questão bem tranquila, só você analisar esse gráfico com calma, você percebe que o 10 ele bate no 12, então são 12 veículos que consomem 10 quilômetros, que fazem 10 quilômetros por litro. Aqui, bem tranquila também, razão entre o perímetro do quadrado circunscrito, ou seja, por fora, há uma circunferência de raio 2. E o perímetro do quadrado inscrito, essa mesma circunferência. Bom, se esse raio é 2 da circunferência interna, então o lado do quadrado vale 2 também, tá? Que o diâmetro, quer dizer, vale 4 no caso, que o diâmetro aqui é 4, então vale 4. Ele quer o perímetro. Perímetro, então, é 4 vezes 4, 16. Tá? 16. Esse quadrado de dentro aqui é o seguinte. O lado dele, eu sei que 2R será o lado dele, raiz de 2. Então, o lado dele é 2R raiz de 2 por 2, que dá raio raiz de 2 ou 2 raiz de 2. Aí ele quer o perímetro. Ó. O perímetro do primeiro é 16. O perímetro do segundo é 4 vezes esse lado, que dá 8 raiz de 2. Então fica, ó, 16 por 8 raiz de 2. Dá aqui no final raiz de 2, letra D. Questão tranquila. PGzinho aí, ó. Eu pego o segundo e divido pelo primeiro, eu consigo achar a razão. Ele quer a soma do quinto e o sexto termo. Quinto termo é o primeiro vezes a razão elevada a 4. O sexto é o primeiro vezes a razão elevada a quinta. A soma aí, ó, você vai descobrir. Primeiro você faz o seguinte. Quero descobrir o A1. O segundo termo é o primeiro vezes a razão. Então, 36 é A1 vezes 3 meios. Eu vou descobrir o valor de A1, que é 24. Quando descobrir o valor de A1, é só substituir nessa equação aqui. 24 vezes 81, né, que é 3 a quarta,
por 16, que é 2/4, mais 24 vezes 3/5 por 2/5. Somando tudo aí, ó, dá 1.215 por 4. Simplificando a expressão, pessoal, isso aqui é combinação de n em 4 e combinação de n menos 1 em 3. Então, fica o seguinte, ó. N fatorial sobre 4 fatorial vezes n menos 4 fatorial sobre n menos 1 fatorial sobre 3 fatorial vezes n menos 4 fatorial. Corta, corta. Você vai descobrir que y vale, ó, n por 4, letra D. Questãozinha de fatorial e de combinação, né? Bem tranquila. Função de domínio A contra domínio B. O domínio é esse aqui e o contradomínio são os reais. Alternativa que apresenta todos os pontos de um possível gráfico de f. Pessoal, todo domínio tem que ser usado. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Certo? O domínio não se repetiu. Tá? Então, ó, letra B. Na primeira, o domínio se repete, não pode. Na letra C, falta um número do domínio, que é o 4. E na letra D, tem aqui um número que não pertence ao domínio. Tá? Essa aqui é bem fácil também, ó. Um cilindro circular reto de 5 centímetros de raio da base e 10 centímetros de altura terá toda a sua superfície lateral, ou seja, 2πr vezes a altura, revestida por uma fita de 0,5 centímetros de largura, como mostra a figura. Considerando o π 3,14 e que não haverá sobreposição de fita, será necessária uma quantidade mínima de x metros de fita para realizar a tarefa. Planifica o cilindro. 2πr vezes a altura. Tá? Eu sei que a altura dele é de 10 centímetros. Pego 10 e divido por meio. Vou descobrir a quantidade de fitas, que dá 20 fitas. Tá? Comprimento aqui, ó, 2πr. 20 fitas vezes 2πr eu consigo descobrir a quantidade de fita, de metros. Dá 628 centímetros, que é igual a 6,28 metros de fita, a letra B. Seja ABC um triângulo retângulo em A, tal que B é 60, se o perímetro do triângulo é 9 raiz de 3 mais 1, 9 raiz de 3 mais 9, a hipotenusa média chamei hipotenusa de x. Se aqui é 60, então aqui é x por 2 raiz de 3 e aqui é x por 2. Fazendo essa soma, eu sei que tem que dar 9 raiz de 3 mais 9. Isolando o x aqui, eu vou descobrir, ó, que x vale 6 raiz de 3, letra D. Uma bola lançada verticalmente para cima. Se sua altura h em metros em relação ao solo, t segundos após o lançamento, considerando t pertencente, pode ser calculado por h. Tá? Então, a altura máxima. Pessoal, você poderia tanto derivar, né? Derivar essa função aqui para você achar o ponto de máximo, mas eu não vou tacar uma bazuca numa formiga, né? O que eu fiz? Eu simplesmente substituí aqui o 0, o 1, o 2 e o 3 nessa fórmula aqui, rapidinho, e descobri que o mais alto é justamente no tempo de 1 segundo, que dá 9 metros de altura, letra C. Seja R determinada por A e B. O ponto de abscissa 8, a abscissa é x, pertencente a R, possui ordenada, que é o y igual a. Descobri a equação da reta com 2 pontos. Faço o delta, né, o determinante aqui, ó. xy, 6 menos 1, 3, 5xy. Da esquerda para a direita você mantém o sinal, da direita para a esquerda você muda o sinal. Eu vou descobrir que essa é a fórmula da reta, ó. Então, o y, quando eu substituo aqui o ponto x igual a 8, eu vou descobrir que y vale menos 5, letra D. Seja ABC um triângulo tal que o angular é 60, assim tem-se que FD vale... Pessoal, esse triângulo, ele tem esses traçados aqui que dividem os lados, ó,
no meio, ou seja, esse ponto F é o baricentro desse triângulo, tá? CD aqui, ele fica dividido em três partes. Não, em duas partes, tá? CF é 2x e FD vale x, ou seja, y é o dobro de x, tá? Esse triângulo aqui é equilátero, 6, 6, aqui é 60, então é 60 com 60. Ele quer descobrir FD. É simples, eu sei que 3x vale 6, então o x, ó, vale 2. Porque o F é o baricentro. O baricentro divide esse traçado aí em duas partes, uma parte vale o dobro da outra. O baricentro é o encontro das medianas, por isso que divide aqui os lados, tá vendo? 6, 6, 3, 3. A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo de aresta A, ou seja, a área da base é A ao quadrado. Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é 2A ao cubo, volume do cubo mais volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Aqui eu errei. Não é A ao cubo não, é A ao quadrado, porque a base é um cubo de aresta A, é a face de um cubo. Então, ó, é A ao quadrado. Botei A ao cubo aqui, mas está errado, tá? Volume do cubo é A ao cubo. Essa soma aqui, ó, A ao cubo mais 1/3 de A ao quadrado vezes H igual a 2A ao cubo. Vou descobrir que A vale H por 3. E H vale 3A, ou seja, a altura que é H é 3 vezes a aresta A, ou seja, o triplo, letra B. Chegamos ao fim, tá? Questões fáceis, tranquilas, nada de complexo aqui, nada de muito difícil. Dava para acertar aí mais de 20 questões com facilidade. E é isso. Até a próxima.